capítulo 1. A amizade e o desencontro. Aitofel era o conselheiro do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, versículo 33. E Aitofel era do conselho do rei. Mas quem era Aitofel? Davi, segundo o rei de Israel, tinha ao seu redor homens de sua extrema confiança. Entre estes havia um homem, Aitofel, gilonita, natural de Gilo, que era um dos seus principais conselheiros. Não somos reis nem rainhas, mas quando precisamos de um conselho, buscamos somente pessoas de nossa inteira confiança. Elegemos como conselheiras pessoas confiáveis, íntegras, discretas, experientes e normalmente com quem já construímos um relacionamento profundo e sincero. Este é o perfil do conselheiro. Sabemos exatamente a importância de um conselheiro e de um conselho. O dito popular desacredita do conselho, afirmando que se este fosse bom seria vendido e não doado. Mas a Bíblia o exalta. Ela diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. A Bíblia tem razão. Homens do nível de Moisés e Davi recebiam conselhos e os acatavam. Aitofel era um conselheiro real, alguém que possuía essas nobres características apresentadas. Esse homem, segundo a Bíblia, aconselhava com tanta inteligência e os seus conselhos traziam resultados tão incríveis que a palavra que saía da sua boca era comparada aos oráculos de Deus. Ele falava e as pessoas, ao verem o resultado final, diziam: é como se Deus estivesse falando. E ele ali estava, no reinado de Davi. Um conselheiro tão excelente que logo se tornou bem mais do que isso. Ele se tornou um amigo íntimo do rei Davi. Davi dizia que eles iam juntos à casa do Senhor, como amigos chegados, amigos e companheiros no exercício devocional, na religião, na vida espiritual. Laços extremamente fortes e importantes. É muito importante a construção de vínculos deste nível. Amigos chegados, irmãos amados. Não precisamos ter medo de construir amizades, nos relacionarmos com pessoas. Somos seres sociais. Deus fez o homem para relacionar-se. A Bíblia diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, parte A. Construir amizades, relacionar-se com pessoas, é fundamental para uma vida feliz e equilibrada. Entretanto, algo de grande importância precisa ser objeto de nossa atenção e cuidado: a deslealdade. Entre pessoas íntimas, a tentação da deslealdade é sempre maior, pois não somos tentados a ser desleais a quem não conhecemos, com quem não convivemos ou com quem tivemos poucas oportunidades de relacionamento. As tentações de deslealdade sempre envolvem pessoas íntimas, que caminham juntas, que se amam, pessoas que constroem um histórico de vida. É necessário ter cuidado com isto, pois estamos lidando com pessoas, com corações. São amigos, irmãos na fé, familiares, cônjuge, pessoas que decidiram caminhar ao nosso lado, que confiam em nós. A deslealdade será uma tentação existente em momentos conflituosos, mas a lealdade será uma opção sempre acessível a quem deseja manter-se digno
e fiel. Manter-se leal não é simples, porque lealdade exige escolha, posicionamento. E Aitofel estava junto a Davi, construindo uma história de conselheiro, de intermediador, de alguém sábio, alguém idôneo que é ouvido e atendido, que expressa confiança no reinado de Davi. Tudo ia bem entre eles. Construir uma história com alguém não é uma tarefa fácil, mas é maravilhoso. Passo a passo, sem invasões, conquistando, amando, conhecendo, fortalecendo naturalmente a aliança. Uma história de amizade e amor demora a ser construída, mas pode facilmente ser destruída. Davi considerava Aitofel um amigo importante, ao seu lado em todas as horas, e este o retribuía, cooperando para o sucesso do reinado. Relacionamentos normalmente são como uma via de mão dupla. São desenvolvidos a partir da reciprocidade. E como é bela a lei da reciprocidade. Sempre que falamos, fiz tanto por fulano, não devemos esquecer-nos de dizer, ele também fez muito por mim. Pois nunca fazemos muito por quem não nos faz nada. Ainda que você esteja magoado com alguém, considere isto. Não grite aos quatro cantos o bem que você fez sem admitir que, independentemente dos últimos episódios, ele também fez algo bom por você. Havia reciprocidade. Ele ajudando, aconselhando, fortalecendo, e Davi acreditando, apoiando e honrando. Aitofel e Davi tinham reciprocidade entre si, como bons amigos devem ser. Davi, rei de Israel, salmista, músico, poeta, guerreiro. Um homem segundo o coração de Deus, seguia de triunfo em triunfo. Sua vida era marcada por conquistas, vitórias, feitos heróicos e uma profunda devoção e espiritualidade. Davi era amado, admirado, querido e muitas vezes ovacionado. O grande rei Davi. Sua vida era como um livro de muitos capítulos honrosos, dignos, repletos de reverência, temor e integridade. Não é nada difícil ser leal a alguém assim. Pessoas de sucesso, prósperas, admiráveis e figuras proeminentes normalmente são rodeadas por pessoas aparentemente fiéis, dispostas a estar ao seu lado e a servi-las gentilmente. Surpreendentemente, um capítulo vergonhoso e impuro surge na existência de Davi. Daqueles os quais, se pudéssemos, pularíamos ou arrancaríamos das páginas do nosso livro de vida. Mas eles acontecem, nos assaltam, nos surpreendem e nos arremessam ferozmente contra os rochedos nos mares em fúria. Porém, Davi passou por uma das maiores frustrações que um homem pode sofrer. Davi fracassou diante de Deus, adulterando, mentindo e ordenando a morte de um inocente. Na hora em que Davi se envolve com uma mulher casada, ele adultera, mata, mente e ainda tenta esconder seus pecados. O pecado tem a capacidade de fazer o homem descer a níveis nunca imaginados por ele, muito menos pelos que o cercam. O pecado é devastador. Quando a força do pecado domina o homem, ele fica irreconhecível. Davi está irreconhecível. Eu já vi o pecado humilhar muita gente, pisotear bons nomes, desnudar drasticamente o lado mais infeliz das pessoas. Não brinque com o pecado. Não subestime sua força nociva. Fuja dele. Resista ao diabo e fuja do pecado. Como Aitofel deve ter se sentido após o fracasso e o pecado de Davi? Como nos sentimos quando alguém de nossa inteira confiança peca?
transgride, cai e revela assustadoramente falhas de caráter que nós não conhecíamos. Certamente nos sentimos decepcionados, o que é em um primeiro momento bastante comum. Precisamos compreender isso. Algumas quedas assustam as pessoas, as surpreendem, as abalam. Não é difícil entender a posição de Aitofel. Algumas notícias nos pasmam mesmo, arrebentam com a imagem positiva e intocável que tínhamos sobre alguém. Muitos se queixam por terem sido abandonados após uma queda, vociferam o que a família ou os amigos fizeram, mas esquecem o quanto já decepcionaram certas pessoas. Aitofel se sente decepcionado. Davi pecou, fracassou, mentiu, adulterou e mandou matar. Essa grande decepção tem um agravante. Aitofel era pai de Eliã, que tinha uma filha, Betseba. Portanto, Aitofel era avô da mulher que Davi tomara. Seu pecado teve como consequência a vergonha e a ruína para toda a sua casa. Davi não havia apenas pecado, seu erro havia prejudicado a família de Aitofel e conduzido sua neta a um caminho de vergonha e dor. Logo Davi, que não era apenas um líder, mas tinha sido também um fiel amigo. Há uma frase que diz: o poder de nos decepcionar não é dado aos inimigos, só aos amigos. Algum dia algum inimigo te decepcionou? Se existe um poder que nossos inimigos nunca terão, é o de nos decepcionar, pois sempre esperamos o pior da parte deles. Sabe quem sempre está munido do poder de nos decepcionar? Os nossos amigos. Nesta situação, quem seria o amigo chegado que decepcionaria Aitofel, trazendo a amargura da decepção e da frustração? Um amigo muito íntimo, muito importante, seu líder, seu irmão na fé, alguém altamente espiritual, confiável, íntegro. Líderes, pastores e pais que são referências podem nos decepcionar. É normal que o choque inicial nos paralise e nos entristeça, mas não podemos ser dominados de forma definitiva por tais sentimentos. Aitofel e Davi tinham uma história. Eles eram amigos, iam juntos à casa do Senhor. O posicionamento de conselheiro de Aitofel já havia atravessado gerações. E a Bíblia diz que até os filhos de Davi confiavam na sua palavra. A lealdade havia passado por gerações, pois um dos filhos de Aitofel se tornou um dos valentes de Davi, Eliã. Eles têm um histórico de vida extenso e por demais notável para deixar um erro destruir tudo. É uma história muito profunda e forte para deixar uma decepção aniquilar todo um relacionamento de conquistas e vitórias, para arruinar uma intimidade compartilhada por gerações. A situação é grave, a dor é forte, mas essa amizade deveria ter raízes suficientes para suportar esse vendaval. Amizades precisam de raízes e bem profundas. Davi estava vivendo seu pior momento, sua maior crise, seu dia mais cinzento. É nesses momentos que a amizade é provada no fogo, que a lealdade é testada no seu nível máximo. Como admitir que amizades se destruam tão facilmente, mesmo diante de uma história de vida que inclui décadas de convivência? Como entender cônjuges que juram amor eterno, mas não desculpam equívocos cometidos? É conflitante vermos pais cuidarem por toda a vida zelosamente de seus filhos, mas diante de uma confissão inesperada de um deles, afirmarem:
que este para eles morreu. Não é possível acolhermos a ideia de que uma ovelha sirva um ministério por anos, mas diante de uma queda, de uma fraqueza, seja expulsa da congregação sem o oferecimento de uma nova chance, de um recomeço. Essas alianças são frágeis demais. São alianças de papel. Aitofel levou uma flechada na alma. Davi fez isso com a minha neta. Não respeitou meu filho, que era um valente. Na minha casa, provocou a morte do meu neto Urias. Aitofel poderia ter se revoltado, procurado se vingar, mas ele não fez nem falou nada. Ressentimento dói, fere, magoa, decepciona, mas Aitofel não fala nada, somente guarda. Aitofel tinha o direito de bater na porta do palácio e dizer: Davi, por que você agiu assim? Alguns poderiam dizer: mas ele é o rei. Você não pode falar assim com ele. Uma pessoa íntegra não tem medo de falar a verdade, independente com quem seja. Autoridades merecem respeito, mas quando o confronto precisa ser realizado, de nada adianta guardar nossa decepção, tristeza, aflição, raiva, irritação, indignação e ressentimentos. Aitofel poderia ter batido na porta de Davi e ter dito: você desonrou Eliã, você desonrou Betseba, se bem que ela concordou. Você desonrou Urias e você me desonrou. A pastora Joyce Meyer, em seu livro Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe, afirma: embora sejamos chamados à paz e devamos buscar e perseguir a paz, termos medo de confrontar as pessoas que estão nos maltratando não é a forma correta de lidar com o conflito. O confronto em amor, aquele que vem da parte de Deus, começa ao confrontarmos alguém apenas quando Deus nos dirige a fazer isso, no momento de sua escolha. Fale sobre o problema de maneira calma e amorosa e tente fazer isso em uma conversa simples e sincera. Este é o caminho. Busque a direção de Deus e fale. Converse, confronte, dialogue. A palavra é terapêutica. Falar auxilia o processo de cura. Aitofel, procure Davi. Abra seu coração. Exponha o seu descontentamento. Revele a sua dor. Não, ele não fez nada disso. Ele apenas pensou: vou deixar o tempo passar. O tempo vai me curar. O tempo não cura nada. Onde você aprendeu que o tempo cura? O tempo nada cura, pois o ressentimento se torna a raiz de amargura e ela faz com que muitos se desviem da fé. A Bíblia diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Há pessoas que estão se desviando da fé porque guardaram uma raiz de amargura dizendo: o tempo vai curar. O tempo nada curará, enquanto você não sentar e olhar nos olhos de seu Davi e disser: eu era seu amigo, andava com você, mas me decepcionei contigo. Jesus nos ensinou como cuidar disso. Só que nós não fazemos como ele instruiu. Se a nossa conduta fosse exatamente como Jesus nos ensinou, evitaríamos muitas dores e transtornos. A Bíblia diz: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender,
perdoa-lhe. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Quando alguém nos magoa, nos ofende, a tendência de muitos é reagir contando, espalhando para todos, dizendo: estou chateado com fulano. E quando alguém peca contra nós, a inclinação de muitos é apelar ao pastor, para que este se condoa e resolva o assunto. Pastor, eu vim lhe dizer que o irmão fulano fez isto, isso e aquilo comigo. Jesus não mandou você chamar o pastor. Jesus não mandou você chamar ninguém. Ele disse que se seu irmão pecar contra você, você deverá se entender com ele. Na igreja existe uma inversão de valores. Os gabinetes pastorais estão saturados de fofoca. Eu vim aqui para falar que o fulano fez isso comigo. Para falar que o Beltrano me tratou mal. Falar que Cicrano não me pagou. Me tratou com indiferença e mentiu para mim. Jesus não mandou você ir ao gabinete pastoral. Jesus disse: se alguém pecar contra você, vá até ele. Jesus não disse para você parar. Jesus não disse para você orar. Jesus não disse para você dar um tempo. Jesus disse: chame-o e repreenda-o. Meu irmão, por que você falou aquilo? Meu irmão, por que você não honrou a sua palavra? Irmão, naquele dia a sua palavra me feriu, me angustiou. Meu irmão, aquilo que você fez comigo, você não me honrou. Nós somos crentes e não se pode fazer assim. A palavra de Deus não é assim. E a Bíblia diz que se você repreender o seu irmão e ele se arrepender, você tem que perdoar, acabando o assunto ali mesmo. Você não precisa chamar pastor, não precisa chamar crente, não precisa ir a ninguém, não por essa razão. O assunto é entre você e ele. Ninguém nasce Aitofel. Se você não cuidar dos seus ressentimentos, você se tornará um Aitofel cheio de fel. Sua vida espiritual será arruinada. Você perderá a fluidez na oração. Como orar magoado, ressentido, acumulando amargura? Logo, isso tudo começa a pesar. E quando nos dermos conta, estaremos paralisados pelo ressentimento. Até no relacionamento conjugal esse cuidado deve ser tomado. Observe o que a Bíblia diz. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se você não tratar dos seus ressentimentos, um dia você vai querer fazer as coisas que sempre fez e vai perceber que não tem mais habilidade para isso. O Espírito de Deus está lhe dizendo: leve a sério o seu coração. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Aitofel não levou seu próprio coração a sério e voltou para Gilo, sua cidade natal. E lá ficou. Os anos se passaram e ele continuou no propósito de: vou ficar no meu canto, depois eu supero, depois eu esqueço. Entretanto, a amargura está ali, deixada para o tempo curar,
mas o tempo não cura. Se você não perdoar, você estará no caminho de seu desastre. Pastor Jimmy Swaggart. Já se passaram 20 anos que vivo com essa mágoa, mas continuo crente. Você está caminhando para a morte. Eu guardo essa mágoa há 10 anos e prego. Você está caminhando para o abismo. Quem não perdoa está caminhando para o seu próprio desastre. Você está sobrevivendo, se arrastando, mas isto pode não durar por muito tempo. Ressentimentos minam as colunas da casa, corroem as nossas estruturas e quando menos imaginamos, desabamos. A Bíblia diz que o tempo passou. E sabe o que aconteceu com Davi? Deus cuidou dele, o corrigiu. Mas e Aitofel? Aitofel continuou com fel. Deus puniu Davi e permitiu que as consequências viessem para sua casa. E Aitofel? Aitofel continuou com fel. Davi confessou o seu pecado e Deus o perdoou. E Aitofel continuou mergulhado em seu próprio fel. Deixe Davi com Deus. Quem cuida do outro é ele. No tempo que nos ocupamos com o pecado do outro, deveríamos chorar pelos nossos próprios pecados, investir tempo em nossa própria restauração. Não seja um fiscal de comportamento em sua igreja. Você está perdendo o seu tempo. O tempo que estamos querendo curar o outro seria para nós estarmos sendo curados. O tempo passou. E Davi se humilhou, chorou e foi perdoado. Compôs canções e salmos. E Aitofel? Aitofel está lá, exilado, amarrado, entristecido, torto. As pessoas já pecaram, já se confessaram, já se arrependeram e você está aí, amarrado, torto. Sua filha já perdoou o marido e já voltou para o seu genro e você ainda está pensando, quando eu olho para ele, eu tremo. Seu filho já está viajando com a nora de novo, porque ele ama aquela mulher e você ainda está aí se remoendo. Eu não perdoo e não posso olhar para ela. As pessoas estão sendo curadas e você está se amargurando. As pessoas estão se levantando e você está caindo. Enquanto estamos cuidando do erro do outro, estamos morrendo.